Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. É no Srimad Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 27. Jatasya hidruv mrityu dhruvam jamamritasya cha tasma parihariyete natvam shochitum arahasi. Jatasya hidruv mrityu dhruvam jamamritasya cha tasma parihariyete natvam shochitam maharasi. Repita comigo, por favor. Para aquele que nasce, a morte é certa. E após a morte, ele voltará a nascer. Portanto, no inevitável cumprimento do dever, não deves te lamentar. Agora eu vou repetir sozinho aqui. Para aquele que nasce, a morte é certa. E após a morte, ele voltará a nascer. Portanto, no inevitável cumprimento do dever, não deves te lamentar. Significado dado por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que as atividades que alguém executa na vida determinarão qual será o seu próximo nascimento. Assim, após terminar um período de atividades, ele morre e em seguida nasce para recomeçar suas ações. Desse modo, ele passa por consecutivos ciclos de nascimentos e mortes, sem alcançar a libertação. Entretanto, não é porque existe o ciclo de nascimentos e mortes que se pode praticar homicídio, massacre e guerras desnecessários. Ao mesmo tempo, no entanto, a violência e a guerra são fatores inevitáveis para manter a lei e a ordem na sociedade humana. A batalha de Kurukshetra, sendo a vontade do Supremo, era um evento inevitável, e é dever do Kshatriya lutar pela causa justa. Porque ele deveria amedrontar-se ou afligir-se com a morte de seus parentes, já que estava cumprindo o seu dever. Não lhe convinha infringir a lei, pois com isso iria se sujeitar às reações dos atos pecaminosos, dos quais tinha tanto medo. Evitando o cumprimento do seu verdadeiro dever, ele não seria capaz de deter a morte de seus parentes e degradar-se-ia por escolher a maneira errada de agir. Jai Srila Prabhupada. Então, para aquele que nasce, a morte é certa, e após a morte ele voltará a nascer. Portanto, no inevitável cumprimento do dever, não deves te lamentar. Nasci na mais obscura região da ignorância, da mestre espiritual, abrindo os olhos com a sorte do conhecimento, eu lhe ofereço meus mais humildes e respeitosos reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Niveshesha Shunyavadi Pasyacha Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Para aquele que nasce, a morte é certa, e após a morte ele voltará a nascer. Portanto, no inevitável cumprimento do dever, não deves te lamentar. Então, tradicionalmente nós perguntamos se tem alguém vindo pela primeira vez. Tem alguém aqui vindo pela primeira vez? Ou que, na verdade, que conhece o movimento pela primeira vez, ou já tem, todos são de casa? Todos são de casa. Ah, então tranquilo. Obrigado, Krishna. Ok. Que vou aqui, o significado de Srila Prabhupada tem duas temáticas fundamentais, né? E particularmente penso que essa temática tem a ver com o tempo
das entidades vivas. E se nós estendermos um pouco mais com o tempo do corpo universal, com o corpo do cosmos. Então, eu vou situar rapidamente onde Arjuna está no momento desse diálogo. Né? Então, esse aqui é o capítulo 2, chamado Resumo do Gita. Então, todas as principais informações estão da Bhagavad Gita, né, que é o tratado da ciência da yoga. Todas as informações estão resumidas nesse capítulo. Particularmente, Krishna agora está falando de Jnana Yoga. Está falando da yoga do conhecimento. Né? Existem 3 yogas principais na Bhagavad Gita. Yoga do conhecimento, Karma Yoga, yoga da ação, e Bhakti Yoga, yoga da devoção. Aqui, Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, está revelando ao seu discípulo, porque até então Arjuna era apenas um primo de Krishna. Arjuna, que é um guerreiro, um kshatriya, ele já se rendeu a Krishna como seu mestre, seu discípulo. Então Krishna agora começa a revelar as verdades fundamentais da realidade, as verdades primordiais. E existe chamada de tattva. Tattva é traduzido como verdade, né? Mas são as verdades básicas, fundamentais da existência. E existem 3 tattvas: Deus, Paramatma, a super-alma, o Atma, somos nós, a alma espiritual, e o mundo material. Aqui, Krishna já começou a falar sobre a qualidade da alma. E já falou para Arjuna a diferença entre o corpo e a alma. Particularmente, tecnicamente chamado de Sankhya Yoga, né? A yoga da discriminação entre o que é o corpo e o que é a alma. Então todos nós aqui, eu acho que a maioria daqui já veio, nós temos uma lição fundamental na consciência de Krishna, que é a primeira lição e talvez a mais difícil. É que nós não somos este corpo. Isso nós repetimos e repetimos e repetimos. Mas porque ela é a primeira, porque ela é primordial, porque também ela é mais difícil. Então é preciso repetir, repetir, repetir. E Krishna já fez essa distinção para Arjuna, o que é o corpo e que é a alma, revelando que a alma ela é primordial, ela é eterna, ela é sempre existente, ela não pode ser cortada, não pode ser molhada, não pode ser secada, ela é indestrutível. Então já revelou isso para Arjuna e falou também a qualidade do corpo, né? Esse corpo aqui é temporário, ele sofre as mazelas do tempo, ele sofre os condicionamentos da natureza material, né? Bondade, paixão e ignorância. E aqui este verso, ele é um verso assim de ultimato para Arjuna. Porque Arjuna, sendo um guerreiro, no campo de batalha, onde está sendo revelada a Bhagavad Gita, ele está diante dos seus parentes, né? O contexto histórico da Bhagavad Gita é que existe uma briga numa grande dinastia, uma batalha, né? Entre os Kuru e os Pandavas, porque o reino dos Pandavas foi usurpado pelos Kurus. E aqui Arjuna é o general do exército dos Pandavas e está exigindo justiça. Então, só que, como é uma guerra entre irmãos e parentes, Arjuna está numa complexidade assim, emocional e existencial muito grande, que é muito difícil, né, você ter que guerrear com seus próprios parentes e também ter que matá-los. Então ele está num dilema. Né? Então, Krishna começa a revelar a verdade, o tattva, e agora começa a ensinar a Arjuna que ele seja um tattvadarshi, ou seja, um vidente da verdade, que ele seja um observador da verdade, que ele compreenda agora o que é a alma. Mas aqui ele dá um ultimato, por quê? Porque Arjuna está receoso de lutar, mas ele diz, olha, se você compreende que a alma, já falou, né, nos versos anteriores, se você compreende que a alma é eterna, que ela é indestrutível, por que você tem que se lamentar pelos corpos daquelas pessoas que vão morrer no campo de batalha? Você não deve se lamentar porque eles não vão morrer. Eles são almas espirituais.
Da mesma forma, se você pensa que eles são apenas corpos materiais, por que você deveria se lamentar por um conglomerado de elementos químicos? Não deveria. Então não há por que você se lamentar. Nem que você na verdade ele é um devoto de Krishna, mesmo que você fosse um ateu, você também não deveria se lamentar por isso. Né? E por isso aqui no verso diz, não deves te lamentar e deves cumprir o teu dever. Dever, ou seja, dever de executar no campo de batalha e liderar o exército dos Pandavas nesta guerra. Ainda que não saiba, a Bhagavad Gita acontece no meio de uma guerra, mas o Krishna sendo a suprema personalidade de Deus, foi um mensageiro da paz. Krishna tentou, por várias assim, alternativas, que a paz fosse realizada, né, tentando evitar a guerra. Mas, do outro lado, os Kurus eram muito ambiciosos, materialistas muito grosseiros, que a guerra tornou-se inevitável, e Krishna fez, então, o bom uso do mau negócio, né? Ou seja, revelou a Bhagavad Gita, deu as bênçãos tanto para amigos quanto para inimigos no campo de batalha. E revelou a Bhagavad Gita, né, que é essa grande ciência da alma, a ciência de Deus, para todo mundo. E aí, Krishna, como eu falei, dá esse ultimato e diz que Arjuna tem que lutar, cumprir o seu dever. Né? Então, no significado, nós temos aqui essas duas temáticas, que Srila Prabhupada no significado fala que dentro desse ciclo de nascimentos e mortes, né, que a alma passa, né, sendo a alma eterna, ela troca de corpo toda vez que a experiência da morte chega. Então, a depender das suas ações e da sua consciência, ela vai adquirir um outro corpo. É isso que Srila Prabhupada diz logo no início. Né? Mas, se você tiver consciência de si como alma e tiver consciência de sua relação com Krishna, essa relação amorosa, espiritual com Krishna, e executar o seu dever, você adquire um corpo espiritual, seu corpo natural. Né? Porque esse corpo que nós temos aqui não é a nossa verdadeira natureza. Né? Então, mas essa particularidade aqui do ciclo de nascimentos e morte eu vou deixar para o fim. Então aqui, como na outra parte do significado de Srila Prabhupada, ele está falando sobre os detalhes da batalha de Kurukshetra. Né? Então todos nós temos um Dharma. Né? Dharma significa dever. Nós temos uma ação neste mundo que de acordo com as nossas qualidades kármicas, de acordo também com os modos da natureza material e de acordo também com a nossa educação, nós temos determinada complexão física, complexão intelectual, energética, fala, estética. Mas nós também, de acordo com esses condicionamentos, nós também temos uma certa vocação. Né? E essa vocação é aquilo que, basicamente, a gente não consegue deixar de fazer. Se você quer saber qual é a sua vocação, você pense naquilo que você não consegue deixar de fazer. Mais ou menos por aí. Por exemplo, eu sou professor. Se me colocasse em outra profissão, provavelmente eu seria infeliz. Porque talvez seja meu dharma mesmo ser professor. Então, cada um aqui tem determinada vocação, seja de artista, ou médico, advogado, que talvez seja muito difícil largar isso, de fazer uma coisa que realmente é algo que lhe impulsiona a viver. Mas nós temos dharmas assim, sociais, né? Que são dharmas que têm a ver com este mundo material, mas existe um dharma que é o dharma da alma, ou seja, o dharma eterno, Sanatana Dharma, que é servir a Krishna. A questão aqui é que Arjuna está nesse dilema entre o dharma social de guerreiro e tentando agora compreender seu dharma como alma espiritual. Porque a ciência da Bhagavad Gita e a ciência da consciência de Krishna, ela nos ensina a nos alinhar o nosso dharma social com o nosso dharma espiritual. Então você não deixa de fazer nada do que você faz, assim, partes, obviamente. Você tem que deixar de fazer algumas coisas na consciência de Krishna, mas você não deixa de ser professor, não deixa de ser médico, advogado, para ser consciente de Krishna. Ou seja, você não precisa abandonar o mundo
para seguir uma consciência de Cristo. Basta que você espiritualize as suas ações e espiritualize o seu dever. E aqui, Krishna está dando esses primeiros ensinamentos para Arjuna, para que Arjuna espiritualize esse Dharma de guerreiro e assim ele não cometa essas ações que, na verdade, ele está assim, receoso de cometer ações pecaminosas. Mas a Krishna está dizendo, não, se você alinhar esse seu Dharma, essa sua ação social com uma consciência espiritual, você não vai incorrer em pecado. E assim você vai lutar por uma causa justa. Por isso que Srila Prabhupada diz aqui que a violência e a guerra não são toleráveis, né, dentro desse Dharma. Né? Então, a lei e a ordem, mesmo a violência, elas devem ser utilizadas para o cumprimento da justiça. E a Bhagavad Gita, ela pode ser lida pelo menos em 3 níveis. É isso que, por exemplo, Srila Charadeva fala, né? Uma guerra cósmica, porque isso é uma guerra que representa, assim, uma batalha entre semideuses e asuras, demoníacos. Existe um nível terreno, que é um nível dessa batalha da dinastia dos Kurus, mas também existe um nível que é espiritual, que tem a ver exatamente com a defesa dos valores espirituais, ou seja, a defesa do Dharma. Então, esse verso Krishna começa a ensinar a Arjuna de que modo ele pode, agora com conhecimento espiritual, alinhar essa sua ação material nesta guerra. Né? E aí, vamos passar agora para a segunda etapa e assim finalizar. Vou deixar aqui. Né? E aí eu quero trazer uma reflexão para a gente. Quanto é que está o tempo aí? Tem meia hora. Então tem tempo. Tá. Eu queria trazer uma reflexão para a gente, né? Porque as primeiras frases de Srila Prabhupada tem a ver, e mesmo assim no verso mesmo, tem a ver com o tempo de duração da entidade viva, né? Então, Arjuna ele tinha essa preocupação de ser um impulsionador da quebra desse tempo de vida de uma entidade viva. E aí, Srila Prabhupada, não. Krishna fala, olha, você não tem controle sobre isso. Todas as entidades vivas, elas encarnam, elas vão ter um processo de nascimento, desenvolvimento, adoecimento e morte. Você não tem controle sobre esse tempo. E você não tem controle ainda sobre, por exemplo, o tempo universal. Nós não temos controle do tempo. O tempo é uma expressão de Krishna. Todos nós estamos sobre a órbita do tempo eterno. Todos nós estamos sobre Kala Chakra. Ou seja, todos nós, as entidades vivas, os sistemas planetários, todos estão sobre a órbita do tempo eterno. Né? Como é final do ano, acho que é muito importante. No final do ano as pessoas sempre fazem reflexões, né, do que passou, né, e fazem perspectivas para o próximo ano. Né? Isso tem muito a ver com a nossa noção de tempo. Né? E aí eu queria trazer um pouco dessa reflexão sobre o tempo, porque no Srimad Bhagavatam, no canto 3, capítulo 10 e capítulo 11, se vocês verem lá, tem uma descrição assim extensa sobre as características do tempo na perspectiva védica. E Srila Prabhupada faz no significado do verso 10, ele fala sobre essa diferença de um tempo material e o tempo eterno. O tempo eterno, o tempo absoluto, ele é um tempo que está para além da velocidade e da lentidão materiais. O tempo absoluto, o tempo eterno, é a expressão impessoal de Krishna. Ele é uma ferramenta de Krishna para ajudar a gerenciar a natureza material. Né? Todos nós estamos sob esse tempo. Né? Nós não controlamos esse tempo. Né? Para a gente é muito importante ter esse conhecimento do tempo absoluto, tempo eterno, porque os devotos, sabendo da eternidade do tempo, sabendo da eternidade da alma, eles não temem a morte. Porque nós sabemos qual é a natureza da alma. Mas pessoas que não têm práticas espirituais, não têm conhecimento espiritual, normalmente temem a morte. E a morte vem como um tempo para essas pessoas. Né? Como eu falei no início, a primeira lição da consciência de Krishna é que nós somos almas espirituais. Ela é a primeira lição e ela é a mais difícil. Ela é mais difícil porque nós, sendo almas espirituais,
nós estamos encarnados neste corpo e nós não sabemos por quantas vidas e vidas, milhares de vidas nós passamos. E, por consequência disso, nós temos muitas impressões, muitos condicionamentos sutis na nossa consciência, muito difíceis de suplantar. Percebam como é tão difícil, no mundo material, o tempo ele é muito acelerado. Né? Hoje nós temos uma percepção de tempo muito acelerada. Né? As instituições se modificam muito rapidamente, as tecnologias se modificam muito rapidamente. Mas percebam que a mentalidade das pessoas é uma coisa assim que é muito difícil de mudar. Percebam, por exemplo, que se alguém quer aqui começar, por exemplo, uma nova dieta, começar um novo hábito alimentar, um novo hábito físico, como vai ser difícil. Porque as mudanças na consciência, elas são mais sutis e muito mais complexas do que as mudanças materiais. E então, sendo essa primeira lição da consciência de Cristo, ela precisa ser repetida. Mas não só isso, a gente precisa ter uma outra experiência de tempo, para que ela seja assim experimentada. Então essa lição de nos percebermos como almas espirituais, ela também precisa de uma experiência nova de tempo. Então, toda a revolução, se vocês pegarem os filósofos por aí, por exemplo, tem um filósofo chamado George Agamben, ele fala que todas as revoluções elas precisam de novas concepções de tempo. Da mesma forma, se nós trouxermos essa reflexão para a consciência de Krishna, se nós quisermos avançar em consciência de Cristo, nós também temos que fazer uma revolução na nossa percepção do tempo. A nossa percepção do tempo, tal como está neste momento, nesta era, é de aceleração constante. Os valores espirituais estão cada vez mais se degradando. É típico da era de Kali Yuga, né? Então, os valores espirituais, as virtudes, as qualidades da bondade, elas estão em franca decadência e de forma assim vertiginosa. Hoje, particularmente, nós estamos vivenciando um tempo de muita aceleração que assim pode ser datado a partir do século XV. Um tempo de aceleração que vem com essa nova forma de organização social e econômica do mundo, chamada, por exemplo, capitalismo. Então, a fórmula básica do capitalismo é mercadoria, dinheiro, mercadoria. Tudo envolve isso. E essa sociedade sendo predominantemente dentro desse sistema, o nosso tempo é um tempo totalmente alienante. Por quê? Porque nós vivemos um tempo do trabalho. Todo o nosso tempo, a maioria da vivência, da percepção do nosso tempo, predominantemente é um tempo do trabalho. E daí que a gente vive um tempo de produtividade, de sucesso, de êxito, e às vezes as coisas são completamente inalcançáveis, né? A felicidade material. E a gente tem uma percepção de tempo de consumo, que a gente acredita que essa dor interna, às vezes não sabe quais são as causas, mas a causa disso é o nosso esquecimento de Cristo. Né? A gente pode suprir essa dor existencial comprando algo. Então hoje o tempo, a percepção que nós temos de tempo é a percepção do consumo. E como o tempo também é o tempo do trabalho, nós somos consumidos pelo trabalho. Então é um tempo de consumo e nós também somos consumidos. A maior parte das pessoas neste mundo trabalha, 8, 12 horas por dia. Então elas são consumidas por esse tempo, né? E aí, qual o tempo que sobra para a gente praticar consciência de Cristo? Qual o tempo que sobra? Então, exige um trabalho da consciência, né, de você alinhar o Dharma, assim como o Krishna está sugerindo, para Arjuna, alinhar o Dharma seu social com o Dharma espiritual, mas também exige que você tenha uma nova percepção de tempo. E aí, onde nós podemos encontrar essa nova percepção de tempo, de modo que a gente compreenda que nós somos almas espirituais e que o nosso Dharma é servir Krishna? Onde é que a gente pode encontrar isso?
Onde é que a gente pode encontrar, assim, essa experiência de tempo eterno que pode nos dar a revelação? Nós já para mala. O que mais? Oi? Serviço devocional. Práticas espirituais. As práticas espirituais. Aqui já é o tempo que a gente pode experimentar esse tempo eterno. Que é um tempo... Oi? A meditação. Então, aqui a gente pode ter uma outra experiência do tempo, esse tempo eterno, que pode nos progredir, né? Pode nos ajudar a progredir no campo da percepção de si como alma espiritual e servo de Krishna, né? Então percebo que esse tempo, o tempo eterno, ele é um tempo, como eu falei, né? Como o Srila Prabhupada fala, é um tempo que está além da velocidade da lentidão material. Então eu fiquei imaginando o que seria isso, né? De repente pode ser um rio que corre, mas parece estar parado. Um rio que parece estar parado, mas ainda assim corre. Então é um tempo de demorar-se. Então hoje nós não temos mais tempo para contemplação. O tempo é tão acelerado no mundo material que a gente tem pouquíssimos tempo de contemplação. Então num espaço como esse que nós estamos aqui no festival, nós temos esse tempo, essa experiência de tempo meditativo, contemplativo, de adoração. Então é um tempo que você não vai ser consumido. É um tempo que você vai efetivar uma consumação. Ou seja, você vai efetivar um tempo perfeito. O que é o tempo perfeito? É o tempo em que você vai se fazer completo. Perfeição, normalmente as pessoas pensam perfeição como algo que não tem defeitos, né? Não tem desvios, falhas. É uma percepção preliminar da perfeição. Mas a perfeição é aquilo que é aquele processo que nós nos fazemos completos. Esse prefixo P tem a ver com completude, plenitude. E feição tem a ver com fazer-se completo. E nós nos fazemos completo, e nós experimentamos esse tempo de perfeição, nós nos fazemos completo quando nós estamos com o todo completo. Quem é o todo completo? Krishna é o todo completo. Nós somos parte do todo completo, nós também somos todos completos. Porém, nós estamos numa experiência material muito difícil, que nos deixa com muitas perplexidades. E para garantir que a gente se entenda, cumpra nosso dever espiritual e material, a gente precisa se conectar com o todo completo e assim atingir a perfeição e se fazer perfeitos também. Então aqui, no festival, por exemplo, a gente tem essa experiência do tempo perfeito. Porque a gente tem esse tempo de demorar-se. Ou seja, de meditação, de contemplação, de contemplar o quê? Contemplar Krishna. Contemplar, né? Adorar os nomes de Krishna. Se conectar com essa perfeição de Krishna. Né? Então, neste fim de ano, né? Queria deixar essa reflexão sobre o tempo. Né? Quanto do tempo, desse tempo que nós temos, estamos nos dedicando à perfeição? Quanto desse tempo estamos nos dedicando a nos tornar completos com Krishna? Será que a gente está honrando esse tempo perfeito que nos é dado? Porque todos nós estamos sob a órbita de Krishna. Né? Mas, particularmente, todos nós estamos, basicamente, num tempo material que é muito massacrante, alienante. Que é o tempo do trabalho, aquela coisa da produtividade. E é preciso honrar o tempo perfeito. Né? Assim como o pai ele deve honrar um tempo com seus filhos, o marido deve honrar um tempo com sua esposa e vice-versa. Né? Por exemplo, eu tenho uma filhinha agora, de 4 meses. Aí, quem aqui é mãe, né, e pai, sabe que os primeiros meses são bem difíceis. Né? Os primeiros 18 anos são mais mais difíceis ainda. Porque você tem muito, assim, principalmente privação de sono, né? Assim, até a criança ter uma rotina assim, de sono, até você observar e conhecer, você passa por muitas privações de sono, e privação de sono é uma coisa assim, nossa. Depois piora, bem difícil. E eu fiquei me pensando sobre isso, né? Às vezes dá vontade de por que você não cresce logo mais rapidamente?
É porque você está condicionado por aquele tempo acelerado, né? E, nossa, mas depois, com o tempo... E depois, com o tempo, né, você vai assim, regulando, você vai conhecendo a criança, você vai honrando esse tempo, você vai saboreando esse tempo. Você vai saboreando, né, esse tempo de cuidado, de proteção, de ensino. É a mesma coisa na consciência de Krishna. Às vezes, a consciência de Krishna é o veneno, né? No início, assim, é o veneno, né? É muito amargo. Parece um veneno, né? É muito amargo. Mas depois é um néctar, né? Porque você precisa experimentar isso. E também você precisa experimentar um tempo diferente. Porque às vezes a gente chega, né, nos festivais com um tempo acelerado lá de fora, né? A gente quer que as coisas tudo aconteçam rapidamente. Não, esse tempo aqui é o tempo de consumação, ou seja, é o tempo de você efetivar uma relação amorosa com Krishna. É o tempo de você aprofundar, saborear, experimentar isso com Krishna. Então é um tempo que por exemplo, Srila Prabhupada diz que o tempo no mundo espiritual, ele não controla ninguém, porque lá tudo é absoluto. Mas o tempo no mundo material está controlando todos nós. Então a gente pode ter um tempo, pode ter uma experiência nas práticas espirituais de um tempo de completa liberdade. Pode ter uma pequena fagulha, assim, uma cintilância do que é esse tempo de liberdade absoluta espiritual com Krishna, praticando a japa, a meditação, né? Compartilhando prasada. A gente precisa também desse tempo dos relacionamentos, né? Amadurecer relacionamentos espirituais. Às vezes nossos relacionamentos têm muitos ruídos porque nós não amadurecemos essa relação espiritual uns com os outros, né? Então existem conflitos. Então, estar aqui, né, no festival, é esse tempo, essa experiência de ter um tempo de se absorver no amor de Krishna. Então eu queria deixar essa mensagem de que a gente possa assim, experimentar isso com mais entusiasmo, né, mais determinação, esse tempo que é nos dado aqui no festival, na nossa japa, né, nas nossas relações com os devotos, e amadurecer essa relação com Krishna a partir das nossas relações mesmo cotidianas, né? E, obviamente, toda vez que a gente sai daqui dos festivais, a gente sai completamente renovado. Completamente renovado. A gente sai com outra energia para enfrentar, né, a batalha do mundo material aí, né? Então é fundamental essa experiência do tempo perfeito, do tempo de Krishna, e fazer com que a gente tenha de fato agora essa transformação de consciência. É como eu falei, as transformações de consciência são as mais difíceis, né? Ela tem assim, uma outra estrutura de tempo. Então, para você mudar essa estrutura de tempo da sua consciência, você também precisa ter outra experiência de tempo. Então, se nós queremos ter uma experiência, a experiência verdadeira de que nós somos almas espirituais, nós também precisamos agora, neste momento, para reavivar isso, né? Para redespertar isso, e nós precisamos também amadurecer essa relação com o tempo. Porque a tendência desse mundo é aceleração constante e sem rumo. Sem rumo. Do jeito que as coisas estão, não tem rumo. Mas aqui a gente tem um rumo. Aqui a gente sabe para onde a gente quer ir. A gente para onde a gente quer ir aqui? A gente para Cristo, né? Aí tem um propósito, aqui o tempo tem propósito. Então aí não é esse propósito mesquinho de mercadoria, dinheiro e mercadoria. Isso é um propósito alienante. Isso é um propósito que na verdade tem que ser assim, secundário nas nossas vidas. A meta mesmo é Krishna. A meta mesmo é a nossa vida espiritual. Mas se nós sucumbirmos a esse tempo de aceleração, é cada vez mais difícil fazer essa transformação de consciência. Então, esses espaços que nós temos da consciência de Krishna, Srila Prabhupada nos deixou toda a fórmula para isso, né? Festival. Essa é a fórmula do tempo perfeito. Os festivais são a estrutura para a experiência do tempo perfeito, o tempo eterno, o tempo espiritual, o tempo de Krishna. Então
Então é isso. Hare Krishna. Srila Prabhupada aqui. Obrigado. Você trouxe uma referência da sociedade secular, né, que é a questão do capitalismo, é um modelo econômico que, claro, abre, assim, eu concordo contigo no que diz respeito à questão do consumismo como sendo um objetivo de vida, né, que obviamente não preenche o coração de ninguém, isso é fato. Mas, em contrapartida, Krishna evidencia na Bhagavad Gita sobre a importância do trabalho, né? Isso. Se você não consegue se render completamente a ele, você tem um karma yoga, você tem mecanismos para, através do trabalho, você ir gradualmente elevando a sua consciência. Perfeito? Perfeito. E, consequentemente, sabendo dosar, né? Inclusive entregando parte dessa energia produtiva em serviço a Krishna. Isso. E a gente sabe que existe também os Chaturpurusharthas, né, que são Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma, cumprimento de dever, Artha, desenvolvimento econômico, Kama, gratificação dos sentidos, e Moksha é quando você já entende que esquece tudo isso. E eu li ontem, inclusive, anteontem na verdade, uma expressão, uma reflexão de Jim Carrey, um ator famoso, né? Sim. Uma figura. Ele falou assim que nós deveríamos, todos nós, assim, desejar muito que todas as pessoas ficassem muito ricas e famosas. Porque assim elas poderiam entender que esse não é o objetivo. Sim. Porque não adianta ter riqueza e fama, a pessoa continua vazia. Sim. Mas voltando ao ponto, então os Chaturpurusharthas, de uma certa forma, que Krishna mesmo estabelece como sendo um processo, digamos assim, etapas, né, na qual o desenvolvimento econômico faz parte. Sim. Né? Está ligado ao empreendedorismo, está ligado ao trabalho mesmo, à entrega pelo trabalho. Então, em última análise, não seria o caso de se saber utilizar o modelo, né, econômico para o bem, para o desenvolvimento da consciência também, claro, devidamente. Eu não estou discordando da sua explanação, não. Não, eu estou entendendo. Apenas porque é um elemento que pode ser bem trabalhado para a elevação da consciência, né? Que é o empreendedorismo, o desenvolvimento e atingir o artha, né? Perfeito. Compreendi. Obrigado. Eu vou tomar assim a licença de discordar. Talvez eu acho que a gente não deva usar isso. Usar o capitalismo, esse modelo. A gente tem que transformar ele. Porque Srila Prabhupada ele deixou a sociedade da consciência de Krishna, ele pensou a sociedade da consciência de Krishna como um modelo de sociedade para nós. Com todas as estruturas sociais, políticas, econômicas, etc. Talvez nós devêssemos agora, talvez seja a nossa meta como devotos de Krishna, pensar uma economia baseada em serviço devocional. Não em trabalho. Exatamente. Porque essa consciência, essa concepção de trabalho atrelada a isso, né? Mercadoria, trabalho, dinheiro, ela é uma concepção alienante. E ela é uma concepção que hierarquiza as pessoas. O capitalismo vive de dois grandes princípios. Um primeiro é a hierarquização de tudo. Tudo tem altos e baixos. E segundo, dominação. Ninguém enriquece no capitalismo sem explorar o outro. Então, ninguém enriquece no capitalismo sem competição. Então, esses princípios são princípios muito malévolos. Quais são os princípios da consciência de Krishna? Cooperação. Serviço devocional é cooperação. Então, se nós transformarmos a economia dessa sociedade baseada no princípio de cooperação, todos nós podemos ser ricos. Ter tudo que nós queremos, pode ter dinheiro ou pode não ter, mas a relação vai ser diferente. O princípio que vai sustentar essa relação é diferente. Então, eu entendo o que o senhor quer. Você está falando, concordo em parte. Mas estou lançando, na verdade, um desafio. Porque, de certo modo, a gente está tentando ajustar, né?
porque a gente ainda não encontrou um modo ainda de transformar isso ao nosso favor e transformar, subverter mesmo para os princípios reais da vida espiritual. Então, isso que a gente chama trabalho, na verdade, é uma atividade material. Mas se nós pensarmos bem, quando nós estamos conectados com Krishna, tudo é serviço devocional. Tudo é serviço devocional. E o serviço devocional tem como princípio cooperação, amorosidade, generosidade, humildade. Não são os princípios da hierarquia, da dominação, da exploração. Então, nós podemos ajustar, aí eu concordo que a gente pode pegar assim, o que há de melhor nisso, ajustar para a gente, a nosso favor, mas colocar isso sobre outros princípios, né, sobre outra visão, a visão espiritual da economia. E acho que Srila Prabhupada fala que, né, ele deixou meio que 50%, né, a gente tem que agora ferver o leite, né, essa metáfora que foi Prabhupada. Então a gente tem que começar a pensar a economia sobre outro princípio. Nós temos, assim, pensar política sobre outros princípios. O Srimad Bhagavatam diz isso, né? O Srila Prabhupada diz que a nossa missão é transformar todas as esferas dessa vida material. Para que as pessoas possam, a partir disso, como um suporte, entender que a nossa vida é a vida espiritual com Krishna. Mas nós precisamos fazer disso aqui um trampolim, né? Uma espécie de suporte, estrutura que possa nos favorecer, né? Então, acredito que a gente precisa, talvez não mais, a gente tem que abolir o trabalho, fazer que tudo seja serviço devocional. Mas é muito utópico isso. Mas nada melhor do que as utopias para fazer a gente andar. Mas a gente está no mundo material. E no mundo material a hierarquia é fundamental. Agora, mas nós podemos... positiva. Não, nós podemos fazer hierarquia... Positiva, é fundamental. Não tem como no mundo material estabelecer princípios hierárquicos. Não, mas aí é... uma sociedade anárquica, entendeu? Mas o mundo espiritual é anárquico. Sim, mas é um mundo espiritual. Mas a gente pode ter uma experiência dessa anarquia espiritual aqui. A hierarquia que o senhor fala, eu compreendo. Obviamente, por exemplo, nós precisamos respeitar... Eu vou já lhe dar... Exatamente, a hierarquia do mestre espiritual. Mas essa hierarquia ela não está baseada em exploração. Isso que eu quero lhe assim, reafirmar. Ela está baseada em experiência, autoridade, baseada em amor. Então, é nesse sentido. Claro que a gente não vai abolir, a gente vai abolir uma experiência ruim de hierarquia, que é essa experiência exploratória, violenta, né? Mas a gente vai manter as hierarquias. Obviamente que pessoas com mais autoridade, mais experiências, eles estão um pouco mais à frente das pessoas que estão começando, não é isso? Então essas pessoas precisam respeitar, né, quem está mais à frente, né? Os gurus, principalmente o mestre espiritual. Então não é abolir a hierarquia completa, mas no sentido de abolir um princípio que rege, um princípio material que rege esse tipo de experiência hierárquica. Entendeu? É nesse sentido que eu acho que a gente concorda. Ou não? Claro. Deixa eu dar. Os grandes empreendedores, sim, eles são empregados dos seus empregados. Isso, aí sim. Então, se ele é um patrão, vamos dizer, servo dos servos, aí é outra coisa. O conceito do líder servidor. Exatamente. Isso. Ele lidera o trabalho. Né? Gente, vamos respeitar aqui as madames, por favor. Considerando tudo isso, claro, maravilhoso. Considerando que estamos na Kali Yuga, eu tenho primeiro definir o que é arca na consciência de Krishna, acho que falta um pouco desse conceito para a gente. E se levando a história lá para trás, a gente vai condenar monarquia, Câmara dos Comuns, toda espécie de tentativas, desde os romanos, que tinham uma estrutura maravilhosa, de onde veio a democracia, tudo imperfeito. Sim. Então, esses títulos, essas etiquetas, a democracia sim, a democracia assada, o autoritarismo, está tudo bom. E sim, a consciência de Krishna veio repaginando. Mas em Kali-yuga a gente não vai conseguir esse repaginamento 100%. Sim. Então, esse que o capitalismo tem o seu lugar, esse que o socialismo tem o seu lugar, esse que o comunismo tem o seu lugar, fraternidade, né? Somos todos unidos como ideal, tudo maravilhoso. Né? Então,
não vamos condenar Platão, vamos condenar Aristóteles, porque trouxeram tantas filosofias, né, maravilhosas, enfim. Vamos chover no molhado. Então, é tirar a essência, né, de tudo isso, com um olhar de vanguarda, ou até a utopia, quando não é bem colocada, vira uma anarquia, que quando não é bem colocada, é o caos. Então, esses conceitos hoje, há que serem repensados e vamos criar então outras etiquetas. Então, é bem complicada a situação que estamos hoje, né? Para digerir e administrar isso tudo. Sim. Então, o que vale? É uma justiça que não conclui o que é o sistema de justiça e não temos nunca esse retorno tão esperado que só Cristo pode nos dar. Sim. Então, navegamos nesse barco meio furado e fomos tapando os buracos para que realmente não cheguemos a um pau a pique, né, total. Então, como vamos concluir, né? Aí vem etiquetas, capitalismo selvagem, mais uma filosofia. Então, assim, esses nãos radicais e os sims radicais que nos levam a descompromisso. Sim, perfeito. Então, o caminho do meio é bom senso. Isso. Porque a consciência de Cristo ela não é um dogmatismo. Ela não é um fanatismo, né? Srila Prabhupada, por exemplo, fala que a gente precisa adequar tempo, lugar e circunstância. E, como o Prabhu bem colocou, a gente pode trazer tudo que é de bom hoje, que acontece hoje, para a consciência de Krishna. Mas o fundamental é a nossa consciência. Veja bem, o capitalismo aplicado em alguns países, como economias Suíça, Suécia, que hoje já foi tão bom, era exemplo para a gente, hoje existe lá suicídio, que não tinha, agora... É exatamente isso que eu ia falar. Não é o capitalismo em si, né, na verdade. É olhar a democracia em si, é como está sendo feito. É. Então a coisa é mais... Porque o capitalismo ele é uma manifestação histórica do materialismo hoje. Ele tem uma data de início e vai ter uma data de fim. Por isso que eu falei com o Prabhu, nós temos que pensar em economia, que é o sistema econômico das trocas de mercadoria, trocas financeiras, monetárias, sobre que princípios nós vamos organizar uma sociedade baseada nos princípios da consciência de Krishna. Na verdade, a gente pode usar tudo que é de melhor de um ou outro sistema, seja político, econômico, mas é aquilo que eu estou falando. Eu acho que a coisa mais importante é sobre que princípios, sobre que consciência nós vamos usar isso. Isso para mim é importante. Quais são os princípios da consciência de Krishna e que nós vamos trazer isso de fora para cá. Né? Pai, depois eu concluo. Não, eu também até esqueci. É uma pergunta. O senhor falou sobre a questão do tempo, né? A gente sabe que o tempo realmente é massacrante e tudo mais, mas se não me engano, tem um verso, né, que Krishna fala que ele é o tempo, assim, né? Uhum. Inclusive ele fala que é o tempo que tudo devora, assim. Então ele também está nessa parte. Como entender? Apesar de ser uma coisa que parece ruim, mas Krishna está aí por trás, como é que funciona? Krishna é o tempo que tudo devora, mas ele só aparece para aqueles que não são devotos. Para os devotos, ele aparece como o tempo da perfeição, o tempo da alegria, o tempo do amor, né? O tempo da esperança, o tempo da utopia. É porque a gente tem, assim, às vezes, significados muito enraizados de determinadas palavras, como utopia, anarquia. Anarquia, por exemplo, significa não poder. Se nós for chamar, por exemplo, arquê do grego significa início. A anarquia significa aquilo que não tem início. Ou seja, a alma é anárquica. Porque a alma não tem início, logo ela não tem fim. Ela é sempre eterna. Então, assim, o conceito de anarquia, como baderna, é um conceito só. O tempo devorador de tudo, destruidor de tudo, ele só é esse tempo da morte, ele é tempo para aqueles que não conhecem a consciência de Cristo, não conhecem Cristo como o tempo eterno.
são aqueles que estão assim submetidos, né, mesmo ao templo. Porque os devotos, eles têm essa experiência do tempo eterno, que é um tempo que é um tempo absoluto, um tempo ilimitado. É muito difícil, né, ter essa experiência, né? Mas por isso que eu estava tentando, assim, expressar que a gente pode ter essa experiência aqui no festival, na Japa, porque é um tempo de demorar-se, é um tempo de contemplação, de meditação, né? Então a gente tem essa experiência do tempo assim, dessa forma, né? Então, por exemplo, voltando aqui às palavras, né? Utopia. Utopia é aquilo que não está neste lugar, é aquilo que não está aqui agora, mas pode estar aqui agora. Então, por exemplo, se nós estamos pensando uma economia baseada em consciência de Krishna, nós podemos fazer essa economia aqui e agora. E realizar esta utopia aqui e agora. Então, essa utopia, ela se concretiza aqui e agora. Né? Então, a utopia não é algo irrealizável. Na verdade, a utopia é algo que pode ser realizado aqui e agora. Esse é o significado assim, da palavra utopia. Né? Tem 2, 3. Diga, tudo bom. Gostaria de perguntar duas coisas assim, para a gente ter as pessoas, até para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, e também para mim que não vem pela primeira vez, o que seria, em poucas palavras, consciência de Cristo? Boa. E o que seria, em poucas palavras, serviço devocional? Para que a gente saia daqui com essas duas definições, né, ou esses dois conceitos, assim, fazendo parte do nosso aprendizado, né? Perfeito. Por favor, obrigado. Consciência de Cristo é você aprender a se conhecer como alma espiritual e aprender a sua relação com a fonte eterna, que é Krishna. É você aprender essa conexão amorosa com Krishna. É você utilizar todos os sentidos, ocupar todos os sentidos nessa compreensão elevada de autorrealização. Então a consciência de Krishna tem esse processo de você autorrealizar-se como alma espiritual. Porque nós, assim, em casa e aqui, na frente do espelho, nós temos basicamente uma experiência de corpo, né? Nós acreditamos que nós somos esse corpo, né? Mas as escrituras falam, e é comprovado pelos videntes da verdade, como eu falei, os mestres espirituais, Srila Prabhupada, que nós não somos esse corpo. Existe um Atma, existe uma força viva que somos nós, que é uma força que está em todas as entidades vivas, que ela não se destrói. Então, por exemplo, uma pergunta assim, filosófica para os devotos, basicamente não é se vai ter vida após a morte, que basicamente isso todo mundo já sabe. Na verdade é como nós podemos parar de nascer. Essa é a pergunta mais difícil de responder. Como nós podemos parar de nascer? Porque nascer implica você passar por muitos sofrimentos. Nascer, crescer, adoecer, envelhecer, abandonar o corpo, você passa por sofrimento, tristeza, frio, calor, todas essas experiências completamente desagradáveis. E a alma, ela é plena de bem-aventurança, conhecimento, e ela é eterna. Só que como nós estamos abrigados neste corpo, nós temos essa experiência. Nós somos eternos, mas nós temos uma experiência de morte porque estamos neste corpo material. Nós somos plenos de conhecimento, mas nós temos uma experiência de ignorância nesse corpo material. A gente, por exemplo, certamente aqui eu vou esquecer muitas coisas daqui para depois eu vou esquecer várias coisas que eu falei daqui. E nenhum de nós aqui tem conhecimento completo sobre as coisas, absoluto. A gente conhece alguma coisa só, mas não conhecimento completo. Então nós temos ignorância. Né? E nós também, neste corpo material, nós não somos plenos de bem-aventurança porque nós passamos por sucessivas situações de sofrimento. Seja sofrimentos mentais, né, causados por nós mesmos, pelas nossas perplexidades, ou seja, pelo sofrimento causado por outra pessoa, ou um sofrimento causado pelas intempéries, né, uma causa material, né, um furacão, essas coisas todas assim. Então, a consciência de Krishna, ela tem esse propósito de mitigar os sofrimentos, né?
mitigando esse sofrimento com conhecimento. Não só mitigar, né? Mas abolir o sofrimento, no sentido de que quando você adquire o conhecimento espiritual, de que você é uma alma espiritual, que você é servo de Krishna, que a sua natureza é eterna, você gradativamente pode entender que esse ciclo de nascimentos e mortes pelo qual a alma passa, né? Porque a gente, no momento da morte, a gente abandona esse corpo e assume um outro corpo. Que a alma passa para esse corpo, né? A alma é indestrutível. Mas a consciência de Krishna, ela nos diz que nascer, desenvolver-se, envelhecer, adoecer são sofrimentos. São grandes problemas da existência. Nós podemos solucionar esses problemas à medida em que a gente tem consciência de que nós somos eternos e servos de Krishna. E para ter consciência disso, que somos servos de Krishna e eternos, nós precisamos praticar isso. E a prática disso chama-se serviço devocional. Bhakti Yoga, né? A yoga da devoção. Yoga significa, vem de uma raiz do sânscrito yud, né? Que é conjugar, conectar-se. Né? Yoga também é subjugar, porque tem uma técnica de meditação, de controle da mente, né? Para que você possa se perceber como alma espiritual. Mas fundamentalmente yoga significa conexão. E aqui a yoga que a gente pratica é a yoga da devoção, a yoga do amor. Então você pode se compreender como alma espiritual, servo de Krishna, à medida que você pratica atividades amorosas. Então o amor é o sumo da vida. O amor espiritual, o amor em consciência de Krishna, o amor conectado a Krishna, é assim a raiz de toda a vida. Né? E assim nós podemos, não só nessa plataforma material, viver com poucas perplexidades, mas também obter a nossa natureza fundamental, que é espiritual. Né? Então a consciência de Krishna é todo esse processo que nos leva a entender, né, quem nós somos, qual é a nossa relação com Deus, o que é este mundo material, mas também a praticar isso a partir do serviço devocional, que é um serviço que nós prestamos em louvor a Krishna, em adoração a Krishna, entendendo que Krishna é a fonte suprema de tudo, né? Que Krishna é como se fosse, uma analogia bem simples, né? É como se fosse a tomada, né? A gente se conecta na tomada e a gente pode se energizar espiritualmente. E se energizando espiritualmente, nós podemos nos entender. A gente pode limpar o espelho, né, a poeira do espelho, e poder se enxergar como alma. Porque até então, a nossa consciência, neste mundo material, é como um espelho empoeirado. A gente não consegue se ver como almas espirituais. Por isso que, por exemplo, como eu falei, as mudanças na consciência são as mais difíceis. Né? Então imagine coisas assim tão absurdas como racismo, coisas são tão arcaicas, elas estão baseadas em um conhecimento derivado da nossa percepção corpórea das coisas. É uma coisa assim tão rudimentar, arcaica. Se todos nós tivermos esse conhecimento espiritual de que somos almas espirituais e nós desenvolvemos uma relação de igualdade, de cooperação, de amorosidade, vamos nos enxergar como irmãos. Né? Mas no mundo material, o mundo material acaba nos solapando, né? E essa consciência de sermos espirituais, ela só vai ser realmente aprofundada com práticas espirituais. E para isso tem o serviço devocional, que é uma espécie de ginástica, assim, para a gente ganhar musculatura física, para assim, sustentar a batalha de Kurukshetra, mas também se recobrar a consciência natural de almas espirituais. Então quando a gente canta, faz o kirtan, canta japa, a gente está recobrando essa consciência espiritual e desenvolvendo um gosto por essa vida e, de fato, chegando à perfeição, se perceber como alma espiritual. Então, consciência de Cristo e serviço devocional são coisas inseparáveis. Muito obrigado. Diga lá. O Prabhupada uma vez falou que todo o trabalho dele, serviço, tudo que ele fez, todo esforço, todo serviço para abrir, vamos dizer assim, a consciência, né, para uma pessoa só, o trabalho todo dele não teria sido em vão. Se conseguisse pelo menos atingir uma pessoa só, sucesso. seria um sucesso absoluto. Porque essa pessoa,
O que ele quis dizer para a gente, que eu acho assim, essa pessoa que pegou, não vai guardar para si, ela vai passar para outra. Então é que nem nós mesmos, gente. Está difícil, está ruim, está uma porcaria, né? Mas olha só, vamos fazer a nossa parte, vamos fazendo isso para mim, outra pessoa só. Se eu conseguir sensibilizar, quer dizer, não foi em vão. Exatamente. Então vamos assumir isso e fazer a nossa parte. Lá em casa, por exemplo, eu chego assim, pastor, a gente fala meio chato, né? Poxa, está gastando dinheiro de novo, fazer uma coisa, sei que lá e tudo, vamos, né? Vamos conscientizar as pessoas que não é assim. Não coma isso, não beba aquilo. Isso você fica um pouco chato, tá? Mas, poxa, mas com jeitinho, chama pro templo. Eu chamo. Isso. Templo. Vem cantar Hare Krishna com a gente. Às vezes, eu chamo. Meu filho já veio, eu chamo, minha sobrinha já trouxe aqui. Então, esse é o trabalho, né? Isso. Um pouquinho ali. Então, todos nós podemos fazer isso. Porque 1 mais 1 é a progressão da coisa. Exatamente. O negócio cresce e aparece e só a partir de crescer e aparecer se modifica. Exato. Esse é o, eu acho que esse foi o grande ensinamento preocupado da gente. O Prabhupada fala que os festivais têm que ter essa atmosfera propícia para todos cantarem Hare Krishna e serem felizes. Então, se nós conseguirmos fazer com que esses espaços sejam atmosfera, até a atmosfera, pensamos na palavra atmosfera, né? Atma, a esfera do Atma, né? O círculo do Atma, aqui o espaço do Atma. Então o festival é o espaço do Atma, o espaço da alma. Então se nós conseguirmos fazer desse espaço um espaço, uma atmosfera realmente espiritual, isso vai se expandir. Porque assim, essas mudanças, longas mudanças societárias, elas acontecem nas pequenas comunidades. Elas não acontecem por cima, elas acontecem por baixo primeiro. Então, se a gente pode fazer os nossos grandes festivais, fazer o nosso trabalho, fazer essa atmosfera se expandir, todos esses problemas maiores, eles vão assim, absorver essa atmosfera e vão ser superados. Diga para mim. Pode? Foi na Rússia. Não deixar ele falar com ninguém. Aí, no final, ele conseguiu falar com uma pessoa. Um professor, né? Alguma coisa assim, foi? Milhões de É o país que mais cresce, eu acho, assim, ele conseguiu falar com uma pessoa só. no movimento. E essa pessoa fez bilhões de russos falando. Então, a gente também pode, não pode? Pode, com certeza. Não precisa ser chato, não. Você é feliz, Meu Prabhupada fala no Srimad Bhagavatam sobre comunismo espiritual. Mas percebam, comunismo sobre outros princípios. Pois é. Da mesma forma, no Chaitanya Charitamrita também fala sobre capitalismo, mas sobre outros princípios. É isso que é importante. Não é a gente transportar essas coisas para dentro, mas pensar quais são os nossos princípios e pegar o que há de melhor e executar para o desejo de Srila Prabhupada, que é um desejo de libertação de todos nós, né? Mas, gente, muito obrigado. Acho que o tempo já deu, né? Hare Krishna.